exatamente o que fazer, como recomeçar, como provar pra você. Mas eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção. Estou aqui a observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. E quem tem pensamento forte, tudo isso só questão de opinião. E diz os loucos sabem, só os loucos sabem. Disso os loucos sabem, só os loucos sabem. Opa, um salve aí a galera que tá chegando, uma boa noite. Ah, hoje eu quero bater um papinho com vocês, trocar essa ideia de como que, como que eu posso dizer, como que o estudo do grego e do latim ajudam na compreensão da língua portuguesa. Existem muitas palavras, né? A língua portuguesa ela é derivada do latim, assim também como o grego, né? Então você tem preposições como composições nas palavras como anomalia, por exemplo, é, anomalia, ao próprio termo biologia, sociologia vem de soci, né? De sócios do latim. Então, deixa eu pegar outras palavras, hipo, né, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Então, existem milhares de palavras na língua portuguesa e na língua portuguesa que derivam da língua grega e da língua latina. Então, a SAS é necessária. Ó, tô falando difícil, hein? É, então, é extremamente necessário que se conheça um pouco destas línguas, né? Inclusive hoje um, volta e meia alguns alunos me perguntam, né? Volta e meia alguns alunos me perguntam alguma coisa relacionado à origem de palavras e, cara, é muito legal a gente responder e ter informação para poder responder, né, de como aconteceu, como evoluiu a palavra, pego o termo ali biologia e explico, né, dentro do grego, a questão de zoológico e várias outras coisas, né. Então, é bem legal quando a gente consegue fazer isso como professor. Inclusive num contexto hoje, nossa, uma explicação sobre foi uma explicação, estava na sala de aula hoje, uma aluna perguntou sobre o aumentativo, né, eu expliquei que o aumentativo "ão" em substantivo, ele é aumentativo, mas em verbo geralmente ele é futuro. Então, por exemplo, ir, irão, irão é futuro, eles irão. Eh, correr, correrão, verbo no futuro, ok. Mas, por exemplo, quando você pega casa, casa, casarão, casinha, casarão. Então você tem o sufixo ali que vai definir o aumentativo. Ah, cara, quando eu expliquei isso, pô, foi da hora. Mas teve uma coisa hoje que eu expliquei dentro do grego, cara. Agora eu me esqueci, até esqueci o que que foi, né? Até esqueci o que que foi, mas é desse jeito, cara. Então, o da hora, o que eu acho importantíssimo para um professor é ele, né, fora a dinâmica, a didática que ele tem que ter na sala de aula, que é uma coisa que eu estou penando bastante, mas uma coisa que é legal dentro do que eu acho que dentro do professor, ele tá preparado, tanto que existem cursos universitários hoje, ainda hoje, que oferecem o curso de grego e latim, a grade, né, está na grade curricular. É uma pena que ainda bem que é uma pena que a faculdade que eu fiz não tinha, né. Só que graças a Deus eu já estudo um pouco da língua grega há alguns anos já.
Meu, é muito interessante, cara, é muito interessante. Eu comecei por questões religiosas e estudo ainda grego por questões religiosas, né. A Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego, existe uma tradução para o Antigo Testamento em grego também, né, conhecida como Septuaginta. Deixa eu até pegar aqui, vou pegar uma Vulgata Latina e a Septuaginta que nem, ó, essa aqui é a tradução grega do Antigo Testamento, da Bíblia que é lida nas igrejas hoje, né, a versão em português, mas temos essa tradução importantíssima. Temos aqui a Vulgata Latina, né, isso aqui é bom para espantar uns demônios, né. Pega a Bíblia, aponta para uns endemoniados e vai direto. Satanás. E querendo ou não, por exemplo, uma palavra que vem do latim firmamento, né, a palavra firmamento vem de firmamento, do latim. Mas, por exemplo, no grego é estereotemata e no hebraico é raquia, que são 2 coisas completamente diferentes, né. Elas têm um conceito, a conceituação tanto no grego quanto no hebraico é diferente da palavra firmamento. Firmamento bate bastante com estereotemata, mas necessariamente varia com relação ao termo raquia do hebraico, né. Então é legal, cara, porque quando você tem o conhecimento dessas coisas, para explicar é legal, né. Às vezes é chato de estudar, mas é legal. E como o curso de latim foi abandonado, porque bom, cara, latim era ensinado por seus avós, bisavós, né. Meus avós não, parte da geração da minha mãe, pessoas que até a década de 70, quem estudou na escola até a década de 70 teve francês e latim na escola. Isso aí é fato. Então, assim, teve latim e francês. Então, até a década de 70, que é a geração dos meus pais, mais ou menos, então seriam seus avós, para alguns até bisavós. Então, a geração de 70 e antes, de 70, hoje a pessoa teria 55 anos, 60 é geração dos seus avós, a geração da molecada mais nova hoje, seria os avós. Quem estudou até a década de 70 ainda viu um pouquinho de grego e de latim, de francês na escola. E o interessante é que a galera saía, quem ia para a escola aprendia a língua portuguesa. E aí você fala: "Nossa, por quê?". Simples, porque a pessoa ela aprendia pela regra, ela entendia a regra gramatical em português, fazia sentido, porque ela olhava para o texto, para a regra gramatical em latina e ela conseguia entender. Muitas vezes explicar o português pelo português é mais difícil, porque se você explicar o português pelo latim. Se você estudar às vezes você tem dificuldade de estudar português estudando português, mas se você estudar português através do grego ou do latim, vai ser muito mais, ou até através do francês. A minha esposa ela é fluente em francês, e ela manja muito de francês, ela até morou na França já, ela manja de francês, então ela é uma pessoa com dificuldades acadêmicas tremendas, ela é uma pessoa extremamente inteligente, mas ela é uma pessoa mais do estilo manual. E ela falou assim: "Ó, eu só fui entender regras gramaticais da língua portuguesa estudando francês, estudando francês". E eram essas as línguas, as matérias dadas nas escolas. E que, graças ao positivismo, graças ao cientificismo, foram minadas, foram excluídas da grade curricular. E o que você vê? Qual que é o resultado disso? Nos últimos 50 anos, o declínio da compreensão da língua portuguesa, né. É um declínio absurdo. E quem que é o culpado disso? Primeiro, podemos dizer que a decisão completamente errônea de se retirar o latim, o grego e o francês da grade curricular. São, assim, foi um erro tremendo, educacionalmente falando, né. Então começa por aí. E também existem outros fatores, não vou mentir para vocês que não existam outros fatores, mas dentro da língua portuguesa, dentro da compreensão da própria língua portuguesa, o principal dano foi esse. Um outro dano, por exemplo, e é uma falha do sistema educacional que existe,
e eu posso dizer que é, pelo menos na experiência que eu tive como aluno, e o que eu percebo tenho percebido como professor é, nós ignoramos os clássicos, entende? Nós ignoramos os clássicos. Eu só fui ouvir falar de Virgílio depois que eu comecei a estudar Império Romano. Eu só fui ouvir falar de Edward Gibbons quando eu fui estudar Império Romano, né, e Virgílio, Gibbons, Homero, né, Sófocles, todos os filósofos gregos, podemos assim dizer, tanto filósofos quanto matemáticos gregos, esses caras tinham que ser ensinados no fundamental, e não é ensinado. Nos livros, na a matéria de redação e leitura, a molecada tinha que estar lendo a Odisseia, tinha que estar lendo a Ilíada, tinha que estar lendo Virgílio, velho. Virgílio. Tínhamos que estar lendo Camões. Come on, baby, come on. A gente tinha que estar lendo Camões, porque Camões, a estrutura narrativa de Camões, ela é construída, a epopeia de Camões, ela é construída exatamente na mesma estrutura da Odisseia de Homero, entende? E vou ser sincero, o que que é ensinado hoje nas escolas? O que que no sistema no sistema de São Paulo, você entra lá, se você for procurar um livro, alguma coisa, você vai encontrar lá Diário de um Banana. Eu fui procurar Odisseia, fui procurar Gibbons e não encontrei. Então, o próprio sistema educacional, ele não permite, ele não abre, ele não dá essa envergadura para o estudante, ele não dá essa opção. E isso é perigoso, né, isso é perigoso. Deixa eu ver aqui, deixa eu só entrar aqui aqui e mostrar, por exemplo, ó, servidor, versão pedagógica. Deixa eu só entrar aqui e eu já mostro para vocês. Cadê? Alura, sala do futuro, leia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Não tem nenhuma informação minha aqui que eu não possa passar. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vou compartilhar a tela com vocês, vocês vão ver aqui, ó. Ó, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Gibbon. Eu vou colocar aqui. Ah, já achamos alguma coisa. Apologia de Sócrates. Ah, já começou a melhorar. Ah, não. Ah, não. Ah, isso aqui eu já vou começar a passar pra molecada. Então, ó, Sócrates de alguma coisa. Mas vamos pegar aqui, vamos ver se tem Lusíadas. Dom Casmurro, não tem Lusíadas. Camões. Campos, Virtudes e Resultados. Não tem Camões. Não tem Camões, né? Deixa eu ver aqui, Odisseia. Cadê? Ah, a Ilíada, achei aqui, ó. Agora eu vi que tem a Ilíada. Não, é isso aqui que eu vou indicar, ó. E é o ano que eu dou aula. Não, não, pô, achei, não. Retiro o que eu disse, refaço. Já achei 3 livros aqui. Já achei 3 livros aqui muito importantes que eu já vou repassar pra galera. Eu vou começar a trabalhar esses livros aí, mano, porque é o clássico, entendeu? Porque as leituras recomendadas que estavam na apostila para mim quando eu fui pesquisar, não tinha achado, apareceu agora. Muito louco. Então, só que, por exemplo, eu saí da escola sem saber o que era a Ilíada. E a IDHO, beleza? Eu saí da escola sem saber o que era Homero. Homero tinha ouvido falar, Platão sim, Sócrates sim, mas, pô, na aula de literatura nunca tinha ouvido.
né. Inclusive a molecada fica perguntando assim: "Ô, professor, vamos ler Diário de um Banana?" Diário de um Banana, cara. Dostoiévski, né, Dostoiévski. Um amigo falou: "Ah, Crime e Castigo", inclusive achei esse livro na Feira do Rolo. Cadê Crime e Castigo? Eu achei Crime e Castigo, foi? Foi, cara, achei Crime e Castigo, só tem que achar na minha biblioteca aqui. Aqui, acho que tá aqui, Crime e Castigo. Não, acho que eu já guardei aqui, quer ver? Crime e Castigo, eu já guardei. 61, política de Thomas Hobbes, a retirada da laguna, o impostor, Otelo, política de Aristóteles. É isso aí. Ai, ai. Aí, ó. Procurei na Amazon 50 obras-primas ao Kindle, né? Pô, legal, cara. Procurei 50 obras-primas que você deve ler antes de morrer, volume 1 e 2, para recomendar para o pessoal. São livros para o Kindle, baratos. Pô, da hora, o DHO. Uma boa. Vou ver se eu vejo isso aí depois. Não, agora que eu sei que tem Homero, rapaz. Ah, não. Ah, semana que vem, já vou meter Homero na goela dessa molecada. Ninguém vai sair da minha escola, da minha sala sem ler Homero, não. Ah, ih, rapaz, ninguém vai sair sem ler Homero, não. Ilíada, todo mundo vai ler. Todo mundo vai ler vão ler. Mas se vão ler, sem dó nem piedade, né. Hoje com acesso à informação, nossa, eu tinha procurado antes sério, eu tinha procurado antes, não tinha achado, né. Uma pena que não tem Gibbons, Eduardo Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. Se tivesse, melhor ainda, né, no sistema. Mas é isso. E aí qual que é a importância? Quando a gente olha, estava até conversando com um amigo no grupo de WhatsApp, a gente falando sobre a galera mais antiga, né, você pega lá você pega os caras mais antigos, hã, hã, o você pega os como que eu estava dizendo? A gente pega os mais antigos, Atanásio, Agostinho, você pega essa galera mais braba, e a gente olha para o sistema educacional, porque os caras com 25 anos de idade já tinham produzido obras absurdas. E você olha pra galera hoje com 25 anos de idade, não produziu nada. O que que eu produzi academicamente importante para o mundo? Nada, não produzi nada. O que que eu produzo? Videozinho na internet. Ai meu Deus, então assim, e o que que acontece? Então, e o que que acontece? Exatamente isso. O sistema educacional, ele a maneira como nós ensinamos as crianças hoje é muito mais fraco do que na época do claro, não adianta a gente se comparar a um Atanásio ou um Agostinho da vida, né. Agostinho foi o maior pensador do ocidente. Se a gente se tentar se comparar a Agostinho de Hipona, né, mas você olha Agostinho de Hipona, o cara era brabo, velho. E como que ele estudava? O que que era o método dele? Aí você olha para o método clássico de ensino que foi gerava os grandes gênios. Me diz aí um grande gênio que foi formado no na 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 no sistema de ensino moderno. Não tem um. Agora olha para a quantidade de gênios que são formados no estudo clássico, um monte. E uma coisa que é engraçado, que é um problema inclusive brasileiro, por nós sermos um país de tamanho continental, nós temos o mau hábito de falar apenas um idioma. Quando a gente vai para fora, eu não vou nem pegar um país da Europa, vou pegar um país que economicamente é uma droga, o Haiti. Você chega no Haiti, os malucos sabem falar o crioulo, que é o idioma nacional, francês,
o espanhol e o inglês. Todo haitiano que eu conheci formado, estudado mais ou menos medianamente, o cara sabia esses 4 idiomas e estava aprendendo português. Ponto, ponto. O cara que foi para a escola lá, ele sabia esses 4 idiomas. Normalmente, assim, tipo, normal. Tem países na Europa que são 4 ou 5 idiomas oficiais. Dentro do país você aprende 4 ou 5 idiomas. E no Brasil, né, o que fizeram pela gente aqui? Se fosse para deixar a história e a linguagem rolar, éramos para nós falarmos uma língua chamada língua geral, não o português. No Brasil era para se falar uma língua chamada língua geral, que era uma mistura do português com o guarani, tupi-guarani. Então era pra gente falar isso, esse tipo de idioma. Só que graças ao Marquês de Pombal, graças a Getúlio Vargas é outra cena, mas graças ao Marquês de Pombal nós não falamos mais, né, nós não falamos mais. E porque o Marquês de Pombal proibiu e obrigou a gente a falar português, né. Eh, Entende? E quando a gente pega, por exemplo, no estado de São Paulo, pô, o estado de São Paulo, que é o estado que eu vivo, é onde eu educo, éramos para nós falarmos, ter como língua oficial o italiano e o espanhol. Era para o estado de São Paulo ter como língua oficial o italiano e o espanhol. Nós não falamos por quê? Porque um maldito ditador chamado Getúlio Vargas obrigou as pessoas a falarem português, né. E era para ter algum local que se falasse japonês também, entendeu? É isso. Então o que acontece é isso. Meu amigo, que nome esquisito é esse aí, cara? Põe um nome da hora no Zap aí, rapaz. O cara põe ó um nome esquisito, não dá nem pra mencionar isso aí, né. O o DHO, né, vamos lá. Ah, o Partinax. Tá fazendo o que aí, põe um nome decente no seu perfil aí, cara, né. Então é isso aí, ó, o Tarta chegou, e é isso aí, Tarta, beleza? Olá, professor. Ó, comecei a estudar um pouco de gramática latina e, de fato, meu entendimento da língua portuguesa melhorou muito. Mas claro, velho. Mas claro. Eu só fui aprender o que que era um objeto direto estudando grego, né? Saulo falando, isso ajuda no português? Mas e muito, né? Ó, o DHO aqui falou, né? Ó, eu já produzi um artigo, só que não gostei muito, porque a professora me obrigou a colocar referências de outros autores, o que retirou a essência do meu artigo da minha área de TI. Mas o que que você escreveu sobre o quê, bicho? Talvez, sei lá, né? Aí, ó. Ah, o Partinax tá aí. Partinax, se eu não me engano, é lá de Pirassununga, rapaz. O cara é de Pira, velho. Por mim, eu nunca tinha saído dessa cidade, né, do bairrozinho chamado Santa Fé. Mas isso aí é conversa para outro momento. Ah, o Tarta tá no trampo, ó. O Tarta tá trampando, né. Eu já sei o que eu vou indicar pra molecada, bicho. Já, olha, plena uma live de sexta-feira, já sei até o que eu vou fazer nos próximos dias com a molecada, sem dó nem piedade. Vou chegar amassando essa molecada aí pra gente trabalhar redação e leitura, né. E é isso aí. Senhor Saulo, possivelmente eu vou deixar, porque eu já cometi um erro tremendo no início da minha live. Então, como eu já cometi um erro tremendo, eu vou deixar só para membros depois, tá. Mas o da hora da live é assim, é chegar agora e bater um papo, trocar uma ideia, trocar informação na hora, porque a função da live é essa. E a live salva também ela não dá visualização, o que me dá visualização é vídeo, né. Então, muitas vezes não é nem interessante eu manter uma live ao vivo, não compensa. Assim, fazer ela agora ao vivo, sim, mas manter ela não é muito interessante para mim, entendeu. Aí eu vou e como eu já cometi um erro, que toda live que eu faço eu cometo algum erro de informação, então eu vou acabar tirando ela. Até que eu crie coragem na cara, e uma coisa que eu não tô tendo é coragem, né, inclusive ontem e hoje já ficou sem vídeo o canal, por causa da correria. Já começou a semana de provas, cara, e é prova para corrigir, é prova para acertar, é raiva com o aluno, é raiva, mano. Nossa mãe do céu, é raiva. Meu Deus, é raiva. Eu passo raiva, né, com eu passo raiva, digo, na hora de corrigir prova, né.
não é só conceitos teológicos não, cara. Biologia, bios, logos, né, bios e logos. Ah, lembrei o que que eu expliquei hoje. Ah, 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 entende. Senhor Saulo, quantos anos o senhor tem? Não, não. Quantos anos o senhor tem? Que pra eu ter paciência. Salve. Ó, aí, ó. Ah, tá, Saulo, então eu vou ter muita calma com você. Então beleza, perdão. Ó, eu vou começar. Latim é a língua que os romanos utilizavam. Hã, vamos começar do começo? Latim. O latim é uma língua indo-europeia. Línguas indo-europeias, as principais línguas indo-europeias. Indo-europeia é tudo que vem da Europa ali, daquela região da Europa ali. Você tem o leste europeu, mas você tem uma região ali que é Itália, Espanha, Grécia, tá. Onde hoje são esses países, você pode considerar como indo-europeu, de maneira resumida. E 2 línguas se destacaram no meio da Europa. O grego, primeiramente o grego, que se tornou língua universal através de Alexandre o Grande. Com 15 anos de idade você já deve ter ouvido falar sobre Alexandre o Grande. Se não ouviu falar, lição de casa pra você, tá. E, pô, mano, um moleque de 15 anos de idade na live, cara, é um milagre, hein, cara. Geralmente a molecada o pessoal que é mais velho, né, o pessoal que acompanha os vídeos aqui, tem em torno de 25 a 30 anos. Então, desculpa, tá, Saulo. Eh, e aí o que acontece, você tem duas línguas, salve Hawk, né. Você tem 3 línguas que são de origem indo-europeia. O latim, que é a língua dos romanos, o maior império que já pisou na face da terra. O grego, que foi a língua que mais se espalhou pelo mundo, né, desde o desde a Macedônia, a Grécia, o Egito, a Ásia, chegando até perto da Índia, né, e você vai ter o sânscrito. O sânscrito é uma língua que ela, estranhamente, até parece não fazer sentido, mas ela é uma língua indo-europeia, que ela se encontra na Índia. Os documentos mais antigos dos indianos, do país Índia, estão escritos em sânscrito. E o sânscrito, o latim e o grego são 3 línguas indo-europeias. No caso do português, 2 línguas são extremamente importantes para o nosso estudo, que é o latim, que é a língua dos romanos, e os gregos. Os romanos dominaram o que hoje é conhecido como Espanha, França, Portugal, Inglaterra, parte da Alemanha, né, não a Alemanha como um todo, né, mas parte da Alemanha. Então, a língua latina ela se divulgou e deu origem ao espanhol, ao francês, ao português, ao italiano, ao umas 2 ou 3 línguas lá, 3 países que as línguas são meio estranhas, né. Então, o português ele é uma língua que advém, eh eh o persa também é indo-europeu, cara? Pô, aí já eu não sabia, viu. Eh 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 eu não sabia também, cara, eu tô sabendo agora, André, porque assim, pelo que eu li do curso de linguística geral do Fernando Saussure, não mencionou o persa como uma língua indo-europeia. Mas, cara, eu vou dar uma pesquisada sobre isso depois, espera aí. O persa é uma língua indo-europeia? Persa é uma língua indo-europeia? Pode ficar tranquilo, Saulo. O farsi é tá, esse termo farsi aqui, eu acho que eu já vi no curso de língua. Pertence ao ramo das indo-iranianas, das línguas indo-europeias. Pô, e indo-arianas, irânicas. Pô, da hora, cara. Não, mas eu acho que eu já vi, então, acho que dentro do persa, eu acho que eu já vi dentro do curso de linguística geral, mas não falou como língua indo-europeia, se eu não me engano. Pode ser que seja uma coisa mais recente ou eu não tô lembrado.
né. Ah, André, só, da hora. O não, Saulo, você talvez nem conhecia isso, tá, porque esse termo indo-europeu, grego, latim, cara, assim, como língua eu só fui estudar mesmo depois de grande, depois de crescido. Fala, Shanks, fala, rapaz. Quer se apresentar para o pessoal da live? Você quer bater um papo com o pessoal da live? Vem cá. Levanta aí, Shanks. Levanta aí, rapaz. Levanta aí, vai. Levanta aí, vai. Levanta, ó. Fala pros cara, ensina pros cara latim, ó. Ensina pros cara latim. Porqueirão, porqueirão. É, porqueirão de cachorro. Porqueirão de cachorro. Vai ser cachorro. Você quer sair pra fora? Você quer sair lá pra fora? Quer ir lá pra fora? Hã? Porqueirão de cachorro sem vergonha. Porqueirão de cachorro sem vergonha. Hum. Ai, ai, ai. Cara, esse cachorro aqui quando veio pra casa era só sarna, velho. Só sarna. Só sarna. Metemos óleo queimado de caminhão, remédio. Hum. Ficou uma beleza, né? Rapaz, né? Ah, você quer ir lá pra fora? Vou abrir a porta aqui. Ele tava pedindo pra sair. Então, você, Saulo, com apenas 15 anos de idade, é normal que você não conheça, porque dificilmente você vai ouvir falar isso que eu tô falando na sala de aula, né? Raramente. Ah, bichão, esquece. Mas então a gente volta. Então, o latim é uma das línguas mães da língua portuguesa, né? Por exemplo, você tem a palavra variável, variável, invariável, variável, invariável, destrutível, indestrutível. O in, ele vem do latim que significa não. O que que é indestrutível? Aquilo que não pode ser destruído. O que que é invariável? Aquilo que não varia, né? Então, seria isso. Então, o estudo da língua latina, por exemplo, dentro dos seus casos e tudo mais, elas fazem nós compreendermos melhor. Cara, o senhor J, o Frederico Lourenço, ele é um grande tradutor em língua do latim e do grego. Ele é um grande tradutor. Quando a gente fala no campo de tradução, ele é um cara tremendo. Ele acho que traduziu várias obras clássicas, se eu não me engano. O senhor Frederico Lourenço, ele traduziu várias obras clássicas, né? Eh, Traduções de Frederico Lourenço, por exemplo. Ele traduziu a Odisseia de Homero, ele fez uma nova gramática de latim, a Ilíada de Homero, latim do zero a Virgílio em 50 lições. Depois, cara, agora eu quero começar a pegar pesado nessas obras de latim. Como eu tô como professor de língua portuguesa, né? Eh, Deixa eu ver. É isso mesmo. Pô, Napoleão Mendes é uma boa. Mas, o Hulk, eu aconselho pra você, não vou mentir, tá? Não é querendo cortar o barato seu não, mas adquirir uma gramática do Antônio Freire, a gramática latina do Antônio Freire e a gramática latina do Eloy Ragon. Eloy Ragon. Pega essas 2 gramáticas primeiro, vem, vai por mim. Pega essas 2, e depois quando você puder, você junta a grana e compra o Napoleão Mendes, tá? Pra ver se é o que você quer mesmo, né, tá? Que é o conselho que eu dou pra você. Ah, né. Não, não só tô dizendo pra você porque, assim, existem obras é igual academia. Você não chega na academia levantando 150 quilos no supino não, velho. Como é que você faz? Hã? Como é que você faz? Você vai de pouquinho, então você põe 25 cada lado, semana que vem você põe 30, depois você põe 40. Quando vai ver, se daqui 6 meses você tá lá, ó, 80 quilos no supino, peitoral desse tamanho, braço dessa livro é a mesma coisa. O problema é que livro a gente acha que é tudo igual, né. É aí que tá. Tem gente que acha que livro é tudo igual. Não, tem livro que não é para iniciante ler. Vamos pegar aqui, Camões. Camões, ele é um clássico. Camões é um clássico, mas, por exemplo, eu só fui querer ler Camões, eh eh
eu só fui ler Camões com 28 anos de idade. E vou dizer para você, eu não entendi muita coisa. Foi quando eu estava fazendo a faculdade de história, né. Então, tem obras que nós só vamos conseguir compreender depois de velho, mas elas são clássicas, elas precisam ser lidas antes, né. Mas é isso aí. Professor, aprendi latim básico via certo curso disponível no YouTube. No entanto, aprofundei me lendo as obras dos escolásticos. Portanto, é possível aprender via internet. Não, não estou dizendo que não é possível. A internet a gente aprende muita coisa, né? Eu tenho um curso de grego na internet, entendeu? De graça, que eu disponibilizo de graça, né? Eu tenho um curso de crítica textual do Novo Testamento, disponibilizado de graça, né? Então, sim, tem muita coisa que a gente ensina na internet que está de graça. O problema, não sei se você não é, mas deixa eu voltar no que eu estava comentando. Então, assim, tem livros que o cara pega um livro fininho, vou dar um exemplo. Ó, eu falo pra mulher: "Não afunda os livros", ela vai lá e afunda, e depois fala que não afunda. Ê, mulher. Por exemplo, esse livro aqui, você pega esse livro aqui, Cidade Antiga, Fluxo de Coulanges, que trata da origem de Roma, da construção da cidade de Roma e da Grécia, dos gregos e da Grécia e de Roma. Você olha para esse livro, ó, um livro pequeno, 400 e pou quase 300 páginas, né, 300 e poucas páginas, deixa eu ver aqui. O livro possui 409 páginas, essa versão, né. Então essa versão aqui, 409 páginas, um livro pequeno, menos de 20 centímetros, acho que 19 centímetros de altura, 15, 14 de largura, um livro pequeno. Você não tem noção o quão o quão profundo é esse livro. O quão profundo, o quanto de informação ele traz, entende? E aí você fala: "Ah, é só um livrozinho", você passa por ele, é só um livrozinho. Você vê o cara lá pegando 200 quilos no supino, você fala: "O cara é brabo". Mas assim, você fala assim: "Mano, explica esse livro pra mim", você não sabe o quão brabo o cara tem que ser. Você não sabe o quão brabo o cara tem que ser, entendeu? Pra alguém que consiga explicar esse livro: "Não, vou explicar esse livro tal, 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 ponto a ponto", você não tá ligado o tanto brabo que o cara tem que ser. O tanto de conhecimento que ele tem que ter. Então tem livros que não é só pegar e vou ler. Os Lusíadas, pô, é um livro assim, cara, muito da hora, mas praticamente você precisa de um professor te explicando, né, e assim vai. Então assim, quando se trata de livros, é a mesma coisa. Então por isso que eu disse para o nosso amigo anterior ali, o Euhalk, que começa, quer estudar latim, começa por Antônio Freire, que é uma gramática mais barata, Eloy Ragon, que também é uma outra gramática mais barata, para depois chegar no Napoleão Mendes, porque o Napoleão Mendes, cara, é aquele pezinho, aquele terra de 200 quilos, então você tem que se aquecer com Antônio Freire e Eloy Ragon, não tem como, cara, não tem choro nem vela. Então é isso que eu estou dizendo. Mas aprender coisa na internet, a gente aprende um monte de coisa. Graças à internet eu baixei muito PDF em grego e aprendi grego. Graças à internet eu me direcionei para muito estudo de tanto de grego, quanto crítica textual, quanto hebraico e por aí vai, né. O nosso amigo aí Brian, salve Brian, droga, Braia chega, é o Braia, droga, é o Braia, né. Uma indicação, História da Filologia de William Movitz. Pô, cara, da hora, vamos procurar essa obra? Vamos procurar essa obra aí. Filologia, William, não, é o Willa Movitz. Já vamos achar o PDF dessa obra aqui. Porra, rapaz, história da clássica. História clássica, não, da hora, da hora, velho. O livrinho tá bom, não dá pra baixar. Será que eu consigo baixar esse livro? Não consigo. Não consegui baixar um livro aqui que eu vi.
Só dá para ler aqui só, deixa eu ver. Ah, é limitado, só pode baixar quem pagou. Antigamente não era assim não. Doceiro também só pagando. É, vou ter que pegar umas coisinhas aqui depois. Né? Pô, mas valeu aí, Andrezão. Andrezão, manda pra mim no zap essa mensagem aí, cara. Vou até pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. William Movitz. Sagatti. Sagatti. William Movitz. Filologia. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, peraí. Eu tenho aqui um pouquinho de linguística e filologia. Semiologia, Divina Comédia, História Geral da Linguística, Gramática, Falar e a Linguagem, Introdução à Psicolinguística, Semântica, Ensaios, Linguística Descritiva, Semiótica, Estudos de Filologia. Não. Tem Filologia e Linguística aqui, mas é vários autores. Eu tenho aqui Filologia, mas são vários autores. Né? São vários autores. Mas não sei se o nosso amigo Saulo entendeu a explicação que eu dei. E é isso. Mas valeu aí a indicação. Tá? Deixa eu ver aqui a galera conversando. E é isso. Né? Já batemos 42 minutos de live, da hora. Quem quiser comentar mais alguma coisa aí, a gente responde e já vou finalizar a nossa live já. Aqui, basicamente. E sim, vou tornar ela só para membros depois. Porque live não dá visualização e eu quero evitar minhas falhas, né? Uma das coisas que eu acho que é uma trágica para a educação foi se retirar o latim. Foi se retirar o latim. E foi se retirar o grego da grade curricular. Eu acho que de todos os erros, salve Ícaro, beleza? Aí, Ícaro, não voa muito perto do céu não, hein, cara. Entendeu? Até perdi, eu vi o Ícaro voando aqui na live aqui, já perdi a linha, né? O maior erro educacional dos últimos 100 anos, nos últimos 100 anos, o maior erro foi a retirada dessas línguas. Porque todo cara que eu conheço que estuda bastante, que tem muito conhecimento, ou sabia latim, ou sabia grego. Não tem como. Não tem como. Inclusive sabia outros idiomas, né? Então você pega a galera aí que é mais inteligente, tá? Inclusive o próprio Olavo de Carvalho, que o cara tinha um conhecimento absurdo de vários autores, ele falou, ó, só tem um autor que é monolíngue. Ele falou, só teve um autor que era monolíngue. O resto, filósofo, estudioso, todos eles sabiam vários idiomas, né? O problema do brasileiro é esse, é porque como nós crescemos na bolha brasileira, a gente acha que todo mundo só fala um idioma. E falar 2 idiomas, 3 idiomas é algo de outro mundo. E para nossa realidade quando olhamos. Eu tenho um aluno, cara, que, mano, assim, o cara sabe 4 idiomas. O moleque tem 13 anos, 4 idiomas. Russo, ucraniano, inglês e português. Eu tenho um outro aluno que ele já é brasileiro. O maluco sabe alemão e inglês, tá ligado? Eu não testei o inglês dele, que com certeza é melhor que o meu, né? Mas o maluco sabe alemão, tá ligado?
Você sabe o que que é um moleque de 14 anos de idade saber alemão, velho? Tipo, não, eu tô falando, cara. Você chega de manhã, eu chego de manhã, eu peço pra ele explicar e ele explica o bagulho. Então, é tenso, cara, é tenso. O bagulho é louco, é louco. Então é isso. Ah, sim, foi esse que eu achei mesmo. Aí, ó. É. Cara, eu acho que o japonês, assim, é da hora, mas pra quem curte mangá, essas coisas, né, acho que trabalho acadêmico, vida acadêmica, não é muita coisa não, acho que o inglês, o francês acaba sendo mais importante, ou até o alemão em si, né. Mas alemão é língua difícil pra caramba, velho. Ô língua difícil, pacas, velho, né. Você é doido, né. Mas você sabia que inclusive, você sabia que tem nego que faz análise exegética de mangá atualmente? Os caras analisam a tradução. Tem uma molecada no Brasil que os caras são tão ficcionados que vive disso, os caras traduzem a obra. O do mangá sai hoje, os caras vão lá e vai. E aí, Brian? Então, eu não sei sua idade, tá, Brian? Clair, sobre o título da live, eu vejo até entre meus professores de letras, eles não dão importância nessas 2 línguas. Quando eu vou estudar latim e grego, parece que entrei num limbo. Eu vou fazer um vídeo amanhã sobre isso, tá? Eh, quando começo a estudar, entro num limbo. Mas é exatamente isso, cara. Isso aí todo mundo que estuda passa por isso. Passa por isso, Brian. Estudar é isso, é você entrar no seu limbo, né. É você entrar no seu limbo, é você entrar no seu limbo ali, e o bagulho é entendeu? Ah, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né, velho. Ah, o maluco falando que tem 18 anos de idade, sabe alemão, latim, grego, arcaico, ático, catalão, medieval, inglês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela sua alma, né. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela sua alma, né, minha pobre alma, minha rica alma. Caraca, eu com 18 anos de idade, só tinha 18 anos de idade e trabalhava de servente de pedreiro. Então é isso, cara. Pô, já fico feliz aí, ó. A gente já vê o nível da galera que acompanha aqui, né, velho. Eu tenho orgulho dos meus inscritos, né. Ó, então assim, hã, vamos lá. Claro, sobre o título da live, eu vejo até entre meus professores você estava falando sobre o limbo, desculpa. A questão do limbo, quando a gente es quando nós entramos no nosso modo de estudo, entramos no nosso mundo, é normal, cara, porque, tipo, não é todo mundo que saca, que tem o mesmo feeling que a gente, entende? Inclusive tem um aluno que eu cheguei pra ele e falei: "Velho, não arruma confusão com os outros alunos não, cara, fica na miúda, não arruma confusão não, tá ligado? Não evita, porque, eh, eu vou dizer pra vocês, é triste, cara, não adianta você entende as coisas e eu entendo você, só que não queira que as outras pessoas entendam o que você tá dizendo. Não, o cara é bichão, o cara é bichão, né. Vamos lá? Deixa eu agora pegar aqui, ó. Então tá, Brian, então não esquenta a cabeça não, entrar no limbo é completamente normal, isso aí é normal, todo mundo passa por isso. E às vezes a gente estuda uma coisa, cara, que é muito importante e as pessoas não conseguem entender. O cara falando aqui, ó: "Mesmo assim algum dia eu vou aprender, porque o pessoal lá são referências mundiais em um monte de área". Ah, sim, não, tô ligado, Raul. Hã, ó, nunca vi um professor de português sabendo latim ou grego. Então, né, então, né, pode ter acontecido 2 coisas, ou sabe e o cara não falava que sabia, ou realmente não sabia mesmo. Qual que é a possibilidade dessas 2 opções? A segunda ser maior, do professor de língua portuguesa não saber mesmo, de não saber.
né, porque eu digo que o conhecimento que eu tenho de grego, que eu posso passar para a molecada, eu passo e eu jogo no quadro. É claro que, né, hoje quase não se usa mais quadro. No sistema paulista de educação é slide, né, você pega o material digital, passa e vai, entendeu? Então assim, um professor que saiba latim ou grego, por exemplo, eu tenho um amigo chamado Mota, chamo ele de Pai Mota. O Pai Mota ele se formou na UERJ, alguma coisa lá do Rio de Janeiro, e ele teve latim e teve grego. Ele teve latim, teve grego na faculdade dele. Ele tá dando aula de grego, inclusive. Começou dando um curso de grego lá para uma galerinha, e ele já tá tentando se encaixar nisso e depois fazer um mestrado, entendeu. Então, assim, tem professores sim, que sabe de grego, que sabe de latim. Só que se o cara tá lá para ensinar língua portuguesa e ele tá seguindo a grade curricular do governo que manda, é claro que ele não vai ficar explicando latim, no porque ele não tem tempo para isso, né. E tem turma que nem tem maturidade também para isso, mas é aquilo, tá. Mas ó, o Hawk falando: "Acho que eu nunca vi um professor de português sabendo latim ou grego". Eu sou um professor de língua portuguesa, tá. Inclusive, depois que eu comecei a estudar, depois que eu entrei para dar aula, velho, e eu comecei a me imergir demais dentro da língua portuguesa, da matéria da língua portuguesa para poder ensinar, eu olho para alguns títulos de vídeo meu e eu falo: "Meu Deus, não acredito que eu errei nisso. Não acredito que eu errei nisso". Aí eu tenho que voltar e corrigir o nome do vídeo. E o vídeo tá lá há 6 anos, né, entende? Vamos lá. Ah, ou se quer um professor de qualquer área. Então esperar essa resposta. Este ou aquele é casca grossa. Há na filosofia um forte interesse pelo idealismo alemão. Mas claro, você olha para os alemães, são os maiores filósofos do século XX, né. Não sou da área da filosofia, mas boa parte dos grandes filósofos, eles são da Alemanha. Na verdade, a Alemanha é referência em quase tudo, né, em quase tudo. Tem muita obra alemã que é traduzida para o inglês, e depois ela é traduzida para o português, né. Pelo idealismo alemão. Eu sei, eu digo antes de conhecer você. Se você sabe alemão, é bom nesse sentido de estudar. Eu tentei pegar alemão, cara, para ler, mas olha, pelo menos para ler, eu vou dizer para você, é cabuloso, velho. Alemão ó que eu já estudei grego, hebraico, eu tenho material de grego, eu tenho material de hebraico, eu consigo ler inglês, eu dou aula de inglês inclusive, eu consigo ler de inglês, minha pronúncia do inglês não é tão boa e construção de frases não é tão boa, mas dou aula de inglês, consigo ler em espanhol e consigo ler em francês. Francês eu consigo ouvir, conversas eu consigo ouvir em francês, por causa da minha esposa. Eu consigo ler nesses 5 idiomas. Eu tentei alemão, tipo, eu tentei, e eu vou dizer pra você, eu desisti. Eu tentei e eu desisti, porque o bagulho é tenso. O negócio tem declinação, o negócio tem umas fusão de palavras, assim, que você olha pra uma palavra desse tamanho e ela quer dizer uma coisa, né. Wünschen, Blasken, Rausken, Krusken, Blasken. Aí você vai ver o significado é olá. Então é cabuloso, mas eu eu tô melhorando no meu inglês, quando eu melhorar mais o meu inglês, aí eu parto para o alemão, porque bicho, se tem um aluno com 13, 14 anos de idade que tá sabendo alemão, eu tenho que saber também, né. Inclusive eu tenho um aluno que sabe um desses alunos sabe inglês, eu fui tentar meter uma frase com ele lá e eu pedi ajuda pra ele corrigir, porque mano, eu tenho dó de alguns professores de inglês, cara, eu falei: "Graças a Deus sou professor de língua portuguesa", né. Então a gente faz esse corre aí. Mas amanhã eu vou estar fazendo uma live aqui com vocês, beleza? Então aguardem a live de amanhã e a gente vai trocar uma ideia, bater um papo e é muito da hora, velho. Estudar é da hora. E já fico feliz aí, ó. O aquele, manda mensagem no Zap aí, se sabe grego clássico, vai ser da hora, vai ser da hora. Cênica, os cara tão brabo aqui no grupo, hein. Rapaz, o maluco sabe grego clássico, tem 18 anos de idade. Ô.
É por isso que eu gosto do meu canal, dos inscritos desse canal. Falando nisso, vocês topariam umas videoaula de latim aqui, do canal? Umas videozinho aulas de latim, a gente pegar um pouco de latim para estudar. Uma coisa que eu pensei também é eu pegar o material da escola, por exemplo, eu dou aula para sexto e sétimo ano, pegar o material do sexto e do sétimo ano e trocar uma ideia, mano, eu acho que dá. Isso até me ajudaria a passar matéria, porque, bicho, sala de aula é tenso. Eu tenho facilidade de lidar com gente que quer aprender, mas lidar com quem não quer aprender, o bagulho é osso. É, eu tenho outros canais, né. Pô, já era. Você, ó, este ou aquele, pode mandar uma mensagem pra mim, ó, meu zap tá aqui em cima. Manda mensa Se você sabe latim de fato, grego clássico, parça, cola comigo que você é um cara que eu quero ter amizade, hein. Mas é aí que tá, Braia, você também pode tratar de mandar mensagem pra mim também, vamos formar um grupo aqui formar um grupo aqui do canal aqui, pra gente tá trocando essa ideia aí. Eu gosto de gente inteligente, né. O Inclusive eu fico muito triste quando eu tento passar uma aula e eu tenho dificuldade. Que também tem umas aulas que são uns porre também, pelo amor de Deus. Não vou mentir pra vocês não. Cê é louco. A gente podia estar lendo Homero, podia estar lendo qualquer outra coisa. Sério, velho. Sério, sério. Mas pô, vocês 2 podem tratar de mandar mensagem aí, o eu só então, dá pra aprender o hack, só que o problema é que, assim, a pessoa que quer aprender, ela tem que ter tempo, ela tem que ter tempo. Então, por exemplo, eu digo, eu dou aula, ó, eu como professor, tá, eu dou aula meio período, segunda, terça, quinta e sexta, são 4 aulas, 4 dias. Só quarta-feira que eu dou aula na parte da tarde, e também tenho 2 ATPCs, então eu tenho que ir pra escola, então eu saio 6 horas da manhã de casa e chego 7h30 da noite. Então, apenas na quarta-feira. E eu vou dizer pra você, pra mim é corrido, porque eu chego aqui, eu tenho coisa pra resolver. Então, eu tô com prova pra corrigir, aí quando termina as provas, aí aparece outra coisa. Aí, por exemplo, se hoje eu não conseguir dar uma aula numa turma, eu tenho que corrigir o meu plano de aula. Então eu tenho que ir no meu plano de aula e corrigir data por data pra frente das aulas que eu for dar. Então, tive uma mudança. Na quarta e exatamente, tem a faculdade, mas a faculdade de jornalismo por enquanto tá tranquila, viu. Tá tranquilo minha faculdade de jornalismo. Vou falar pra você, comecei em fevereiro e eu tô 4 meses na faculdade de boa, mas porque também eu já fiz outras faculdades, né. Então como eu já fiz outras 2 faculdades, a grade de jornalismo matou um monte de matéria que é pra eu estar fazendo agora e matou um monte. Então, praticamente eu só tô fazendo coisas simples, assim, ou coisas mais simples, mas já começa o porre já. Já começa o porre. Né. E que nem, ó, o Braia falando aqui, né: "Eu estudo em tempo integral, eu não quero parecer arrogante, mas também não quero mentir. Sinto que é uma grande perca de tempo". É que é assim, Braia, eu como que eu falo pra você? Eh, Como que eu posso dizer pra você? É porque você tá lá na escola, que nem você é um cara que parece que é voltado pra línguas. Se eu chegar e colocar um monte de número pra você, é perca de tempo. Se eu colocar matéria de química pra você, é perca de tempo. Entende? Você era um cara que era pra estar estudando literatura, história, filosofia. Se jogasse você pra estudar o dia inteiro isso daí, mano, seria louco. Você ia ver como que você não ia querer sair da escola. O problema é que na nossa grade curricular, pelo menos até alguns anos atrás, e por enquanto é assim na escola regular, você é obrigado a estudar um monte de matéria que você não tem a mínima habilidade. Bicho, eu fui substituir a aula de matemática. Eu olhei lá, números integrais. Mano, a única coisa que eu sei de integral é arroz que eu como arroz integral, tá ligado? Que eu quero saber se arroz é se o número é integral, não dá pra comer número, entendeu? Então,
Sabe, assim, eu sei, eu lembro que eu aprendi que isso foi passado para mim na escola, mas eu não aprendi, porque não é não é uma coisa que eu uso. Pode ser até que eu use, mas não no termo técnico escolar, entendeu? Eh Tem um monte de coisa que a gente aprende na escola que ela é voltada para o campo acadêmico, ou ela é apresentada pra gente de uma maneira tão chata, né, entendeu? Então, geografia não era para você penar, ô meu amigo. Tenta estudar sofria, né? Tenta estudar geografia de um ponto de vista histórico, tá? Um dos outros grandes pelo menos até a minha época, você tem 18 anos, você tá na escola mais moderna, mas até 2009, geografia era uma porcaria de uma matéria, história era outra, ok? Só que quando você vai estudar história, por exemplo, você está estudando geografia. Se você pegar um mapa do mundo antigo, por exemplo, é geografia. Se você começar a estudar as dominações romanas, as dominações gregas, as guerras napoleônicas, Segunda Guerra Mundial, não é só história, é pura geografia, é pura estatística, né, porque você tem um exército tal, ou com um avião tal, com a guerra tal, então estatística, geografia, entendeu? Então geografia e geografia e história são 2 matérias muito próximas. O jeito de ensinar não é o mesmo, já afirmo. E ensinar história é diferente de ensinar geografia. Só que dá para você aprender geografia usando o método histórico, estudando história, entendeu? O problema é que o nosso sistema educacional, quem produz os conteúdos não parou para observar isso. E aí a gente pensa que são 2 coisas completamente deslocadas e não são, né. Principalmente, por exemplo, você estava estudando Segunda Guerra Mundial na escola, só que você não estava estudando a geografia da Europa, Segunda Guerra Mundial, você não estudava, você estava estudando geografia, questões latino-americanas. Então, como as 2 matérias não caminham não foram apresentadas para nós de maneira juntas, a gente pensa que são nós acabamos de pensamos erroneamente que são 2 matérias separadas, mas elas são intrinsecamente ligadas. Geografia e política, sociologia, história, mano, é tudo junto, cara. Literatura, língua portuguesa, né, entende? Esse é um erro danado, é um erro tremendo que ocorre, né. E inclusive já vou pedir, ó, anotem um número aí, ó, quem tá na live aí, as pessoas que estão na live aí quiser trocar uma ideia, pra gente formar um grupo, tá na live, tá aqui, ó, tá fixado, tá? Tá fixado. Não, manda mensagem aí pra gente trocar uma ideia depois. E até pra eu convidar vocês pra fazer live aqui, tá? Até convidar vocês aqui pra fazer live e tal, trocar uma ideia. Gente, bateu 1 hora de live, 10 horas da noite. Vou dormir porque amanhã tem que ir pra igreja, fazer meus corre, né. Então, agradeço aí pela participação de vocês, tamo junto. E anota o zap aí, hein, anota o zap aí, beleza? O que tá no meu grupo de WhatsApp, tá no grupo dos membros lá também. Um abraço e fui.